paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Então, vocês estão prontos para assistir a mais uma aula? Vamos lá? Vamos se preparar? Se você não pegou ainda a sua Bíblia, corre lá rapidinho, pega a sua Bíblia, quem sabe um caderninho e uma caneta para você anotar alguma informação que você acha importante você guardar. Corre lá rapidinho, pega a sua Bíblia e vem aqui pra gente continuar a nossa aula, ok? Agora, continuando a nossa aula, né, devidamente preparados com a Bíblia e o seu material de apoio, vou fazer um game com vocês agora e é super fácil, tá? Eu acho que vocês não vão levar 10 segundos para descobrir. Assim que eu falar, já vai aparecer uma imagem na tela para vocês e vocês vão ter que descobrir, procurar na imagem o nome do personagem, tá escondidinho aí na imagem e vocês vão ter que descobrir o nome do personagem de hoje. Vamos lá, 1, 2, 3 e já! Tava fácil, né, gente? Eu falei que tava fácil. Próxima vez eu vou pedir pro Mike fazer, que daí eu acho que ele vai... Acho não, né? Ele é fera com essas coisas, eu não sei fazer. Eu tentei, gente, eu juro que eu tentei. Então, Felipe, o evangelista. Evangelista é a característica do personagem de hoje, do Felipe. Nós vamos encontrar a história do nosso personagem no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40. No livro de Atos, você já pode abrir aí para você ficar ligadinho, preparado. Livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40, ok? Mas antes da gente começar a falar sobre o Felipe, evangelista. O que você acha que é um evangelista? O que ele faz? O que a gente deve fazer para ser como o Felipe foi, um evangelista? E para ajudar a gente a pensar um pouco sobre o que é um evangelista, o que ele faz, dois dos nossos amigos lá da nossa turma, o Daniel e o Lucas, nos enviaram vídeos falando a respeito do que eles pensam sobre o que um evangelista faz, o que é um evangelista, ok? Vamos assistir com eles? Eu, Daniel Volansky, acho que um evangelista é uma pessoa que fala sobre Deus para outras pessoas. Evangelismo para mim é falar de Jesus na escola, na praia, na piscina, muitas places. E eu acho que você consegue fazer isso também. Muito obrigada, Daniel e Lucas, pela participação de vocês. E vocês estão corretos. O que é o evangelista? É a pessoa, toda a pessoa que fala do amor de Deus, né? O que o evangelista faz? Ele fala sobre o amor de Deus para outras pessoas que ainda não conhecem o evangelho, né? Ou, como a gente vai ver na história de hoje, a pessoa até conhece o evangelho, mas às vezes pode estar com uma dúvida, né? Sobre alguma parte da Bíblia que ela está lendo e ainda não está entendendo. E o evangelista, ele vai lá e ajuda a pessoa a entender melhor sobre o que ela está lendo ali na Bíblia. E falando nisso, eu também quero falar com vocês a respeito de três características que eu particularmente vi num evangelista. Lendo o texto, eu consegui enxergar 3 características que o evangelista Felipe nos mostrou. E eu quero compartilhar com vocês, ok? Eu acho que eu já pedi para vocês abrirem a Bíblia de vocês, né? Em Atos 8, capítulo 8, e no versículo 26. Ali começa a história que a gente vai ver hoje, sobre Felipe. Esse trecho da história é bem curtinho,
só que traz um ensinamento bem importante e é onde eu peguei 3 características que o Felipe me passou a respeito de ser um evangelista. Eu vou ler ali para vocês o versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te, levanta-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se chama deserto. Ele se levantou e foi. A Bíblia fala ali, a última frase, ele se levantou e foi. Primeira característica que eu vi de Felipe, nosso evangelista: obediência. Se você quer ser um super evangelista, a primeira coisa que você tem que ser é obediente. Obediente, em primeiro lugar, à voz de Deus. Deus falou para Felipe sair da onde ele estava e ir para outra cidade. E imediatamente Felipe se levantou e foi. Ele não sabia o que ia acontecer com ele lá, ele não sabia de nada. Deus só mandou, vai, e ele foi. Então, a primeira característica de um bom evangelista é ser obediente, ok? E segundo o texto, ele se encontra com uma pessoa, ele vai no caminho que Deus manda ele ir, né? E ele se encontra com a Bíblia diz que é um etíope e que ele trabalhava para uma rainha e ele tinha um cargo muito importante. Ele era, a Bíblia diz que ele era um alto oficial da rainha dos etíopes. E ele era muito importante, ele era a pessoa que era responsável pelos tesouros, né, do reino da rainha dos etíopes. E ele foi para Jerusalém para adorar. Ou seja, se ele foi para adorar é porque ele já conhecia, né, possivelmente ele já conhecia a palavra de Deus. Só que daí, o que aconteceu? Ele já tinha ido a Jerusalém, feito a sua adoração e ele estava voltando. E a Bíblia diz que ele e Felipe se encontraram pelo caminho. E o etíope estava lendo. E o livro que ele estava lendo da Bíblia era em Isaías. E quando Felipe passou pelo etíope, o etíope estava numa carruagem, né? A Bíblia fala um carro, né? Naquela época a gente sabe que não existia carro como hoje, né, gente? Então, claro, era uma carruagem. E ele passou pelo etíope e ouviu o etíope lendo uma passagem da Bíblia que fica em Isaías e que fala assim, olha só. Correndo, Felipe ouviu ler profeta Isaías e perguntou: você entendeu o que você leu? E ele respondeu, o etíope respondeu: como que eu posso entender se ninguém me explica? E aí ele convidou Felipe: sobe aqui na minha carruagem e me ajuda. E ele foi, Felipe subiu. E a passagem que ele estava lendo era assim, gente, vê se vocês vão entender alguma coisa. Foi levado como uma ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Por que a terra e a sua vida é tirada? Então o eunuco perguntou a Felipe: peço, por favor, me explique de quem o profeta está se referindo. Fala de si mesmo ou fala de outra pessoa? Então Felipe, na mesma hora, começou a explicar para o etíope o que aquela passagem de Isaías estava querendo dizer. O etíope não entendeu se estava falando, se o profeta Isaías estava falando dele mesmo ou de outra pessoa. Ele não entendeu, ele não estava falando de si mesmo. O profeta Isaías estava falando a respeito de Jesus, ok? E
Nesse ponto, eu peguei mais uma característica do Filipe, de como a gente pode ser um bom evangelista. Conhecer a palavra de Deus. Para ser um bom evangelista, nós devemos conhecer a palavra de Deus. Aqui falava de um etíope. Ele era uma pessoa que cuidava, dos tesouros de uma rainha. Ele era inteligente, eu penso assim que ele tinha um cargo de alta chefia, Ele era uma pessoa inteligente, uma pessoa instruída, ele sabia ler, Ele já conhecia a palavra de Deus, só que ele ainda não tinha entendido algumas coisas sobre a palavra de Deus. Foi aí nesse momento que chegou Filipe, sendo um bom evangelista e conhecedor da palavra de Deus. Ele conseguiu explicar e trazer luz toda a dúvida que aquela pessoa tinha. Para a gente ser um bom evangelista, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Como que você vai tirar a dúvida das pessoas que não conhecem a palavra se você não conhece a palavra de Deus? Se você não conhece a Deus? Se você não busca uma intimidade com Deus? Então aí eu trago para vocês mais uma característica. Conhecer a palavra de Deus. A primeira foi obediente, A segunda, conhecer a palavra de Deus. E seguindo no texto, o que aconteceu? O etíope ficou super feliz, porque agora, através da ajuda do Filipe evangelista, ele conseguiu entender de fato o que aquele texto estava falando. Estava falando de Jesus, do sacrifício de Jesus. Naquele momento, o etíope, ele sentiu uma alegria tão grande que ele só olhou para Filipe e falou: você está vendo água? Tem um rio aqui. Será que você pode me batizar? Porque verdadeiramente eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Filipe não rejeitou, o pedido daquela pessoa. Ele falou assim, você pode ler comigo ali no versículo 37. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e os dois desceram até a água, e Filipe batizou o eunuco. E seguindo no texto, no versículo 39, eles estavam ali, na água, Filipe batizou o eunuco, e o texto fala que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e levou ele para outro lugar. O eunuco não viu mais a Filipe, mas seguiu seu caminho feliz, cheio de alegria. E Filipe foi arrebatado e levado a outra cidade, a cidade de Azoto. E ali em diante ele passou por diversas outras cidades até chegar na cidade de Cesareia. Quando eu li isso, não me vem mais nada na minha mente do que a palavra coragem, Filipe saiu dali, foi arrebatado, o Espírito do Senhor tirou Filipe daquele lugar e levou ele a outra cidade, e dali em diante ele seguiu pregando a palavra do Senhor a várias outras cidades. E eu vejo mais uma característica de um evangelista: corajoso. Filipe não sabia para que lugar Deus ia enviar ele, Quais os lugares que estavam precisando que ele passasse e falasse do amor de Jesus. É muito difícil a gente sair, e não saber para onde vai. Ninguém gosta de sair na rua e vou ficar parado aqui, onde eu vou, subo, desço, vou para onde, volto para casa. Quem é que faz isso, Filipe simplesmente teve coragem e confiança em Deus, porque era Deus que estava seguindo seus passos. Ele foi corajoso, em confiar em Deus, saber que Deus estava guiando ele. E assim ele seguiu por diversas outras cidades falando do amor de Deus. Então, 3 características que eu deixo para vocês sobre a vida de Filipe como um evangelista é
Um evangelista, ele é obediente. Para sermos um evangelista, nós temos que conhecer bem a palavra de Deus e sermos corajosos, porque o Senhor vai te mandar para diversos lugares. O Senhor pode te mandar falar do amor de Jesus aí para o teu amigo, um vizinho que mora aí do outro lado. Mas, quem sabe, o Senhor possa colocar pessoas difíceis na sua vida para que você fale do amor de Deus. E você vai ter que ter coragem, fé, e determinação para poder passar o amor de Deus para essas pessoas que são um pouquinho mais difíceis, de ouvir a palavra do Senhor. Então, crianças, ora a Deus agora comigo e peça para que, se você ainda não tem, que o Espírito Santo coloque essas 3 características que nós encontramos lendo o texto aqui, da história de Filipe: obediência, conhecer mais a palavra de Deus e coragem, para a gente ser bons evangelistas assim como Filipe foi. Vamos orar? Agradecer a Deus por mais uma aula, Agradecer a Deus pela oportunidade que a gente está tendo de aprender sobre a palavra dele e se preparar, Nada mais que a gente está fazendo aqui hoje é se preparando para que a gente consiga ser, para que nós consigamos ser bons evangelistas, Não no futuro, mas já agora. Agora você já pode ser um evangelista. Você não precisa esperar ser adulto, você já pode ser um evangelista kids, Agora você já pode começar o seu ministério com obediência, com sabedoria, conhecimento da palavra de Deus e coragem. Ok? Vamos orar? Pai querido, te louvo, Senhor, te agradeço pela vida de cada criança, meu Deus, que assistiu, Senhor, essa aula, que aprendeu um pouco mais a Tua palavra. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que Tu me deste, Senhor, e que Tu nos estás nos dando, Senhor, de aprendermos, Senhor, a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a vida de cada criança. Eu te peço a Tua bênção sobre a vida de cada família. Senhor, que a gente consiga, Senhor, ter dentro de nós essas 3 características que aprendemos hoje, Pai, com Filipe. Sermos obedientes, conhecermos a Tua palavra e sermos corajosos. Que Teu Espírito Santo, Senhor, assim como Ele fez com Filipe, nos coloque nos lugares certos, nas pessoas certas, Pai, que precisam ouvir falar do Teu amor, que precisam, Senhor, de uma palavra de esperança, de uma palavra de conforto, de uma palavra de amor, de uma palavra de fé, Pai, aos corações deles. Abençoa, meu Deus, abençoa cada criança, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Amém. Até a próxima, crianças. Que Deus abençoe vocês e as suas famílias. Até mais.